Momoshiki sabia que seria derrotado por Naruto e Sasuke, e ele escondeu suas reais intenções. Não apenas isso, como a pergunta que não quer se calar: o Otsutsuki tem o poder de parar o tempo? É isso que a gente vai ver. Naruto e Sasuke contra o Momoshiki? Mano, essa batalha foi incrível, e os dois mandaram muito bem, mas não é o que aparenta ser, e não é só sobre o futuro que ele viu, mas muito além disso, como sobre o poder que ele poderia ter usado e não usou. É isso mesmo, mas ao mesmo tempo entra um grande porém aqui, até porque é uma habilidade que apenas o Sasuke poderia ver, mas de resto ninguém conseguiria fazer nada, e já vocês vão entender essa parte, e o porquê, o porém dessa habilidade também, pois tudo se inicia nessa batalha que é uma parte da história. Uma parte da qual o Momoshiki decidiu seguir o fluxo, ou ele mesmo permitiu ser derrotado. Afinal, estamos falando de um Otsutsuki que até mesmo Kaguya temia, chegou até se preparar para sua chegada. E aqui entra um outro ponto também. Porque, pelo poder que foi mostrado, não bate com o que foi dito sobre o medo de Kaguya. No entanto, sim, ele veio atrás dela e acabou se deparando com o Sasuke, onde o Kinshiki travou uma batalha com o Uchiha, e conseguiu não apenas acompanhar a velocidade dele de boa, como também pôr pressão no nosso querido Sasuke, enquanto o bonitão do Momoshiki ficou aqui observando só de boa. E apesar do Kinshiki ser o guardião, ele aparentou ali ser mais forte que o próprio Momo, porque diferente dele, o Kinshiki mostrou feitos, e um dos maiores foi contra o Sasuke. Já o Momoshiki não mostrou nenhum feito grande na sua forma base, só que pela lógica, por conta do Kinshiki ser o guardião, o Momo era o mais forte. Mas para tancar o Naruto e o Sasuke, ele mesmo viu que precisaria devorar o Kinshiki, e nessa hora sim, o Momoshiki entrou no seu modo super e ficou muito apelão. Porém, se você acompanha o canal, já sabe que analisei aqui com vocês da parte da profecia. E é um detalhe que conta, na qual mostra que o Momoshiki não é o Otsutsuki que aparenta ser, como que ele tivesse escondido alguns de seus poderes, porque olha a capacidade do Momoshiki, tipo assim, outro nível. Através do seu Byakugan, ele é capaz de ver o futuro. Você tem noção disso, cara? É tipo o Shinjutsu do Shibai, que o Koji tem, só que limitado na versão beta, porque ele vê o futuro por cortes, então ficam faltando peças, mas ele é capaz de ver o futuro com Byakugan. Isso sim é uma coisa de outro nível, e quando digo isso me refiro muito mais que o próprio Momo, mas sim sobre o Byakugan. Só deixaram claro que é um Dojutsu que não mostraram tudo sobre ele ainda. A Kaguya, por exemplo, tinha poderes iguais do Sharingan, mas no Byakugan, e este olho é a raiz dos poderes oculares dos outros Otsukis. Todos que vimos possuem ele, e nem mesmo o Ishiki mostrou poder diferenciado, a não ser o Momoshiki. Então só isso mostra que o Momo é diferente dos outros Otsukis que vimos. Na questão do Byakugan, de alguma forma, seu Donjutsu tinha uma habilidade única. Não é só porque todos têm o Byakugan que terão a mesma habilidade, quando se trata de ver o futuro. E esse não parece ser o tipo de poder que qualquer Otsutsuki com o Byakugan teria. Essa foi a habilidade que fez com que o Momoshiki visse o futuro do Boruto, e disse que seria interessante, e ainda falou sobre a parada lá da raposa e tudo mais. Mas essa ainda não é a grande virada que faria o Momoshiki ter se deixado levar pela derrota, porque sim, isso foi bastante intrigante e levanta dúvidas, do tipo, beleza, ele olhou para o Boruto e viu o futuro antes mesmo da luta começar, então ele pode também ter visto que estaria dentro do Boruto e que mesmo lutando com Naruto e Sasuke iria perder. Mano, na época eu pensei nisso, depois de assistir e reassistir mais de 1000 vezes essa cena aqui, e fez muito sentido. Porque só depois dele olhar o futuro do Boruto, que decidiu absorver o Kinshiki. E mais um detalhe, ele tava com a maior cara de preocupação quando Sasuke e Naruto, com os outros Kages, encurralaram eles dois. Mas ao ver o futuro do Boruto, voltou na pose de arrogante, como que se tivesse visto além do que viria acontecer naquela batalha. E sim, isso faz muito sentido. E não me surpreenderia que o Otsutsuki revelasse no futuro de Boruto Vortex, que era o seu plano desde o início de ter sido derrotado, porque havia um poder além. Pois no anime de Boruto, depois do Naruto perder a Kurama, e quando o karma dos Uzumaki estava progredindo, o medo deles era que o Otsutsuki renascesse no Boruto e se tornasse uma ameaça nível Ishiki. Ou seja, só de pegar o corpo do Boruto, ainda um jovem, ele ressurgiria ainda mais forte que antes, meio que se atualizaria. Então olhando para este lado, e a mania do Otsutsuki de optar por poder fácil como um viciado por pílulas de chakra, e até usou Kinshiki pois não era forte o suficiente para lidar com os dois humanos entre aspas, era óbvio que deixaria ser derrotado, se ele tivesse visto que se tornaria muito mais forte no corpo do Boruto. Até na visão dele tinha conseguido pegar o corpo de Uzumaki, mas não aconteceu, e essa chance caiu por terra. É o que sabemos até o momento, porque tem essa nova fase de Two Blue Vortex, e o Momoshiki pode ainda ter uma carta na manga e ter visto além. E caso algo assim tenha acontecido, porque aí estaria praticamente dando um spoiler do futuro, então o Momoshiki poderia ter escondido seu outro poder, um Shinjutsu tão apelão, que o Kishimoto optou por não usar, uma técnica que ele mostrou diversas vezes depois
depois de possuir Boruto, a habilidade de parar o tempo. E aqui que entra os dois lados disso, o grande porém. Mas a cena que deixou claro que ele pode parar o tempo foi na luta contra o Koji, que tudo congelou e o Otsutsuki apareceu no campo de batalha. E você pode até dizer que isso foi um modo de fazer contato com Boruto. E sim, isso é um argumento muito válido. E é por isso que eu vou mostrar a diferença do que o Momoshiki faz para o que deveria ser, se fosse só um contato com Boruto. Da primeira vez que ele fez isso foi nessa cena aqui, certo? Pois bem, nesse dia, olha uma parada curiosa. Boruto, assim que derrotou ele com a Rasengan gigante, seu Jogan se ativou, fazendo ele na mesma hora se ver um espaço com Momo. É como nessa luta contra o Urashiki que o Jogan permitiu Boruto ver a fenda temporal, ou nessa que ele foi capaz de ir para outra dimensão com Noe, o que me fez pensar que o Jogan conectou Boruto e Momoshiki na hora, pois o Otsutsuki ainda não estava no corpo dele. Ou seja, assim como o Sasuke com o Rinnegan que conseguiu ver o Momoshiki com o tempo congelado, na teoria o Jogan fez a mesma coisa, só que dando a capacidade de ele entrar ali no espaço-tempo, antes do Otsutsuki implantar o karma nele. E já nesta cena aqui, quando os dois estavam juntos há tempos, o Momoshiki parou o tempo, tanto que o Boruto fala isso. E mais, caso não tivesse parado o tempo, não teria o porquê de aparecer até a Ida com o Daimon congelados, e nem o Koji parado ali e o Kawaki também. Isso aqui foi um contato completamente diferente do que acontecia com Naruto e a Kurama, que conversavam no subconsciente. Até mesmo depois da raposa virar amiguinha do Naruto, ela não aparecia só pra ele do lado de fora, e sim em um lado oculto de sua mente. Já o Momoshiki é diferente, e mais diferente ainda foi o que ele fez aqui. Não foi a conversa dos dois mentalmente, o Kishimoto fez questão de deixar o óbvio, com o Koji atacando e se congelando, sendo mobilizado, deslocando o contato dos dois para além do local que estavam. Como disse, até a Ida apareceu imobilizada. E assim que o Momoshiki trocou de lugar, tudo voltou ao normal. E para o Koji era como que não tivesse passado nenhum segundo, nem a Ida com o Sharingan conseguiu ver. E nesta hora, até mesmo o Kawaki não sentiu e não viu, mesmo sendo o Otsutsuki praticamente. Pois nessa cena no mangá, ele viu o Momoshiki. Claro, na adaptação eles podem pôr uma aura escura do Otsutsuki do lado do Uzumaki, mas o Kawaki sentiu ele. Afinal, nesta época foi necessário parar tudo para falar com Boruto para trocarem de lugar. Por isso que aqui entra o grande porém, do Momoshiki ter mesmo o poder de parar o tempo, e que talvez seja limitado. Ou o Otsutsuki só tem esse poder por estar dentro do Boruto, ou seja, ele não tinha antes. Não significa que vai sair e terá essa habilidade. É mais uma forma de conexão até que externa criada por eles. Porém, eu não consigo ver sentido nisso, porque se você parar para pensar, se perguntaria, como que ele conseguiu manipular o espaço-tempo para além do Boruto? Tinha que ter sido só entre eles dois, tipo Naruto e Kurama. É como na teoria relativa de Einstein. Para parar o tempo, você teria que alterar as leis da física ou manipular a própria estrutura do espaço-tempo. Mas nos animes, isso é diferente, claro. Porém, neste caso, o Momoshiki teria manipulado o tempo. Então segue com os dois lados. Uma conexão profunda entre os dois e o poder de parar o tempo. E tanto uma quanto outra não tem como invalidar, porque se for argumentar que ele parou o tempo, faz sentido. Afinal, se não fosse isso, era só ter acontecido o mesmo que aconteceu aqui. O Boruto teria se visto em um espaço sem ninguém além do Momoshiki. Ou seja, se o Otsutsuki tiver mesmo esse poder, faz sentido ele não ter usado contra o Naruto e o Sasuke, pois já tinha visto o futuro e não viu aquela batalha como uma derrota, mas uma oportunidade para ganhar ainda mais poder. E caso o Otsutsuki tenha esse poder, o Jogan seria um meio do Boruto sobressair e se mover livremente no tempo parado. Então, na teoria, o Momoshiki pode ter este poder, o que eu não duvido, pois até ver o futuro através do Byakugan ele consegue, então seria muito possível ele ter esse tipo de Shinjutsu. E faria mais sentido o medo da Kaguya, porque o poder do Otsutsuki que vimos não faz sentido a progenitora do chakra temer, então ele pode ter um poder desconhecido. O que você acha disso? Ele viu o futuro e sabia que seria derrotado, tem o poder de parar o tempo, ou só foi uma adaptação para mostrar uma conexão dos dois? Cara, só comenta aí sua opinião, e não se esqueçam, daqui a alguns dias os vazamentos vão sair. Então até breve, valeu, fui!